Bem, caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos uma das festas mais importantes da Igreja Católica. Eu queria que vocês tentassem prestar atenção nessa sequência do projeto de Deus para entender a Eucaristia. É muito importante porque é o ápice da nossa fé. E o demônio afastou o católico da Eucaristia pela ignorância, por não saber o que é Eucaristia. Então, por favor, tentem prestar atenção nessa sequência do projeto de salvação divino. Deus criou o universo com Adão e Eva no ápice do universo. Ou seja, toda a criação está submissa ao homem. E o homem, o único na criação material, com inteligência, capaz de relacionar-se com o Criador. Então a harmonia era, toda a criação que não é humana se submete ao homem, o homem se submete a Deus. Essa é, assim como a Trindade, é um projeto de doação de amor contínuo, né? O pai que se doa ao filho. Ok, Adão foi colocado à prova, assim como os anjos. Qual prova? De amar mais a Deus ou mais a si mesmo? Toda criatura inteligente, que é livre, foi colocada à prova. Vai acompanhando. Os anjos já tinham sido colocados à prova, e uma terça parte dos anjos caíram. Aquela que não aceitou Deus, como Criador. Bem, quando a serpente, que simboliza o demônio, tentou Adão e Eva, e fez a proposta: comas e serás como Deus. O que quer dizer isso? Serás como Deus. A proposta é que nós deixemos de ser criaturas submissas ao Criador e nos tornemos deuses também. Ora, quando Eva e Adão aceitaram essa proposta, houve uma ruptura. A única coisa que separa o homem de Deus é você querer ser Deus. Certo? Vamos acompanhando. A partir daquele momento, Deus falou para Adão e Eva: a partir de hoje, vocês não estendem mais a mão ao fruto da vida eterna. Vocês vão morrer. Antes do pecado, Adão e Eva viviam para sempre. Não pela natureza humana, mas por uma graça divina. Ali, quando eles decidiram ser Deus, Deus disse: vós não estendereis mais a mão para pegar o fruto da vida eterna. Só que o que aconteceu? A partir do momento que Adão e Eva romperam com Deus, o gênero humano ficou manchado. Manchado com o quê? Com o pecado original. O que é o pecado original? Nós todos temos uma tendência a querer ser Deus. Essa é a chave da ruptura. A partir de Adão e Eva, depois a Bíblia conta a história de Caim e Abel, em que Caim mata Abel por inveja. Aqui já começa um fratricídio. Só que Deus, desde o momento que Adão e Eva caíram, Deus já tinha o projeto de salvação pronto, em que uma mulher, pela sua liberdade, aceitaria ser totalmente dependente de Deus e que o verbo se encarnasse nela. A nova Eva. Lembra? Eva foi aquela que fez a proposta de ser deusa. Maria, eis a escrava do Senhor. É através da encarnação do verbo com Maria que Deus nos salvaria. Qual que é o projeto? Como o homem manchou a toda a criação se voltou contra o homem. Antigamente, antes do pecado, a criação estava em harmonia com o homem. Hoje, a gente tigre ataca, cobra. Com a desarmonia, a criação se voltou contra o homem. Ora, Deus já projetou a salvação através da encarnação do seu Filho, para uma nova vida, um novo mundo, em que a harmonia voltasse ao normal. E como que isso foi feito na história para chegar na Eucaristia? Presta atenção. Vocês têm que entender isso, porque o católico ignorante é facilmente desviado do seu caminho, da sua fé, que é belíssima.
Belíssima. Bem, depois de Adão e Eva, fratricídio de Caim e Abel, começa o pecado a crescer. Cresce absurdamente. O dilúvio, para parar o pecado. E pede para Noé construir uma arca. O dilúvio, a morte daquele povo, é uma prefiguração do batismo que a nossa igreja. E a arca, uma prefiguração da igreja, que salva. Tudo já preparando para esse projeto de Deus. Certo? Depois que tem Noé, morre aquele povo que não tinha fé, fica o gênero humano que Deus escolheu com Noé, e mais para frente, Deus faz uma aliança com Abraão, patriarca. Qual foi a aliança? O que era o núcleo da aliança? A fé, né? Abraão é o pai da fé. Abraão é a prefiguração do pai, que Deus pede que ele entregue o seu filho e depois acaba não dando totalmente o filho. Ao contrário do pai do céu, que dá o seu filho completamente. Então, Abraão é uma prefiguração do pai eterno, nosso pai eterno, que deu o seu filho. A partir de Abraão, começa a sociedade patriarcal, até chegar nas 12 tribos. Lembra? Os filhos de Jacó, que se chamava Israel. Dentre eles, José, que foi mandado para o Egito, vendido pelos irmãos por inveja, e depois se torna poderoso no Egito. Teve uma fome enorme, os judeus mudaram para o Egito, porque José ajudava os judeus. Ele tinha moral com o faraó. O que aconteceu? Os judeus foram para o Egito, começaram a trabalhar muito, a prosperar, como diz nossos irmãos, e isso gerou inveja. Quando trocou o faraó, os egípcios reclamaram dos judeus e falaram: eles estão tomando nosso espaço. E o faraó começou a escravizar os judeus. Essa escravidão dos judeus no Egito é uma prefiguração da escravidão do pecado que Jesus nos liberta. Vai acompanhando. Por isso que as leituras têm Moisés com sangue, depois Hebreus, que fala que o sangue de Jesus é de uma vez por todas, e o evangelho que Jesus chama os apóstolos e pede para fazer isso em memória dele. Certo? Então os judeus estão escravos do faraó. Deus suscita Moisés, o homem que liberta o povo. Ora, se ele liberta, ele é prefiguração de quem? De Cristo. Então ele, com poder, prodígio, liberta aquele povo. Abre o mar vermelho, passa os judeus, fecha o mar vermelho, mata os egípcios. Prefiguração de quê? O que é que a água que mata e depois dá vida? Mata para o pecado e depois para a vida eterna. Ressurge. O quê? Batismo. Então, o mar vermelho abrindo e fechando é prefiguração do batismo. Certo? Depois o povo caminha no deserto, guiado por uma nuvem. A nuvem de dia dá sombra e à noite dá luz. O que é a nuvem? Prefiguração do Espírito Santo, que nós recebemos em Pentecostes agora. Ok? Então, o povo que caminha no deserto é prefiguração de quem? Nós estamos caminhando no deserto. Ah, padre, aqui não é tão deserto. Na alma, a nossa alma pede muito mais do que esse mundo. Por isso que dá dó de quem vive só para juntar dinheiro. É a maior desgraça que você faz com a sua vida. Você não vai preencher você, vai ter um monte de filho deprimido, querendo suicidar, ou que você morra para ganhar sua herança. Porque aqui é o deserto. Se você não criar os seus filhos para entender que estamos caminhando no deserto, que a nossa alma pede muito mais do que isso aqui, inclusive, o que sacia a nossa alma? O que o povo comia no deserto quando estava com fome? O maná, que é o pão descido do céu. Mas interessante, depois de um certo tempo o povo reclamava: não, basta, lá no Egito nós comíamos outras coisas, né? Tinha carne. Depois Deus é tão bonzinho que mandou as cordonizes, né? Ainda teve carne, tudo. Mas o maná é que nutria o suficiente para o povo caminhar no deserto. O que acontece no deserto? De vez em quando você encontra o que é gostoso? Oásis, né? Na nossa vida,
em alguns momentos, principalmente quando você começa a prosperar, assim, você começa a achar que o oásis é um local definitivo. Quem caminha no deserto, nós não temos esse conhecimento, mas se você falar com o povo lá, não tem ninguém que fala que vai ficar para sempre no oásis, tem? O oásis é para você restabelecer as suas forças, mas acontece que nós hoje, por ignorância, temos um monte de gente que vive nesse deserto, parado no oásis e querendo ficar só no oásis. O problema é que o oásis, ele tem sombra, tem água, mas não tem tudo que você precisa para o seu corpo lá no deserto. Aqui hoje não tem tudo que essa alma pede. Por isso que o povo que está nos oásis da vida, que começa a prosperar, a dar bem, a ficar famoso, começam a ficar desesperados, né? Começam a querer, aí começa a comprar apartamento, e compra avião, e compra mais terra, aí a terra da canseira compra mais terra, aí o gado da canseira compra mais gado, e começa a vir um desespero, porque ali não preenche a alma. Eu tenho uma madrinha que mora no condomínio fechado em Goiânia, ela fala, enquanto todo mundo que está de fora do condomínio sonha de morar lá dentro, as mulheres que estão lá dentro estão chorando, porque não tem amor, que não são reconhecidas, e os homens que estão lá dentro estão perdidos no adultério, nas drogas. Por que que um homem que está lá dentro, com dinheiro, com a mulher bonita, uma casona, ainda quer mais? Porque no oásis não tem tudo que nós precisamos. Aquele oásis, quando nós estamos numa fase boa, é para preparar, para continuar a batalha do deserto. Até porque, quando você chegar no oásis, doente, velho, se você ficar no oásis, você vai ficar sozinho, que é o que acontece com esses velhos fazendeiros que eu conheço, vários, que morrem sozinhos, os filhos não querem nem ver, brigados por herança, família destruída, porque no oásis não é lugar de parar, nós temos que continuar, lutar para quê? Aqui entra a diferença. Lá no Egito é lutar pela fé, para confiar que tem a terra prometida lá. A nossa terra prometida é o céu. E como é que nós lutamos para ganhar o céu? Ganhando virtudes, que é a formação que nós estamos fazendo, sobre virtudes. Cada dia ser uma pessoa melhor, que se domina. Disciplina, como tem no exército. Hoje ninguém tem disciplina, os filhos não têm disciplina. Os pais morrem de trabalhar, até tarde. Deixa os filhos na mão dos outros. Não educa os filhos, não estou falando que não deve trabalhar fora, mas tem que focar que a educação dos filhos é prioridade. Aí os filhos ficam nas mãos dos outros, chega de noite, com a consciência pesada, não dá disciplina, porque já está com a consciência pesada que não está com ele, faz o que quer, compra PlayStation, tá? Enfia o menino num quarto, o menino começa a ter contato com outras pessoas na internet, que o demônio é muito esperto. E essas pessoas que nunca viram o seu filho, rouba você, o seu filho de você. Porque você não criou seus filhos na rocha. Qual rocha? Primeiro em Cristo. Explicar como os judeus, desde pequenininhos, explicavam para os filhos. O nosso Deus foi aquele que nos tirou da escravidão do Egito, abriu o Mar Vermelho. Por que nós não falamos para os nossos filhos? Nós temos um Deus que se encarnou, se tornou Deus, morreu na cruz por nós, para nos libertar do pecado. Essa sua ânsia de querer tudo na sua hora, meu filho, isso é uma paixão desordenada, é vício. Você tem que aprender a se dominar. O homem mais poderoso do mundo é o homem que se domina, não é o homem que se deixa dominar. Continua no deserto, o que o povo começa? A murmurar cebolas do Egito. Conversa com esses velhos que viveu só para esse mundo, que não viveu para o céu, esses velhos mais conhecidos da cidade. É difícil até de sair de perto. Você pega um cara de 80, 90 anos, bem conhecido na cidade, e ele fica assim o tempo inteiro. Ó, padre, o senhor já conhecia Iporá antes? Não, quem fundou a escola aqui foi eu. Essa rua aqui, quem abriu foi a minha família. Fica o tempo inteiro chorando as cebolas do Egito, porque não preparou o céu, não teve conhecimento da Eucaristia. Uma vez eu fui numa fazenda, era até encontro dos sacerdotes, era um médico, cirurgião plástico, uma fazenda belíssima.
E ele descobriu, no meio lá, que eu era médico. Ele me pegou e foi contando os detalhes da fazenda. Olha, olha o meu curral com o meu nome. Olha os detalhes. O homem já morrendo, como se tivesse com as unhas, caindo no final da vida, desesperado. Já tinha doença, a fazenda tinha sido assaltada 2 vezes, eles estavam querendo vender, inclusive já venderam a fazenda. Com tudo detalhado. Eu fiquei simplesmente a manhã inteira ouvindo esse homem falar o que ele fez nessa fazenda. Isso se chama chorar as cebolas do Egito. A pessoa que não está olhando é muito diferente de um santo. Vai ver os filmes e as biografias do santo. Quando eles vão chegando perto da morte, parece que o céu desce. Eles se abrem, quase que flutua. Não fica chorando as cebolas do Egito. Se você já fundou alguma coisa na cidade, esquece, meu filho. Amanhã, quando você morrer, ninguém vai lembrar de você, a não ser que você seja santo. Quem que lembra dos ricos de Assis? Quem lembra de São Francisco de Assis? Santo Antônio, que foi tido como louco. Mais de 800 anos depois está aqui. Está aqui. Moisés, no meio do deserto, recebe as tábuas da lei. As tábuas da lei, que é prefiguração da nova lei, que é Jesus, a nova lei. O que é a nova lei? O quê? Amor. É insuportável a vida legalista, né? Por isso que quando a gente imagina, nós tivemos na carne, né? Sai um decreto que manda fechar os comércios. Nisso, para botar essa lei em prática, vocês já imaginaram quantas injustiças aconteceram? Quantas pessoas, vendedores de carrinho na praça, foram abordados como criminosos? A vida legalista, ela é fria. Ela serviu no Antigo Testamento para guiar um pouco o povo. Mas o povo acabou sendo legalista também. Começou a ter uma fé um pouco exterior, né? Além disso, junto com Arão, começou-se o rito cultual a Deus. É quando surgiu para os judeus a ideia de que matar os animais e oferecer o sangue serviria de expiação pelos pecados. Então a fé judaica se alicerçou em 2 coisas. A lei, por isso que eles estão cheios de lei, é insuportável. Lei para isso, lei para aquilo, né? Imagina se eu boto aqui na paróquia, a lei aqui é, adoração é de tanto a tanto, não pode passar 1 minuto, só pode pegar a chave da igreja, fulano e ciclano, não pode usar a cozinha. Vocês já imaginaram, desculpa a palavra, a desgraça que seria isso aqui? Eu tenho que colocar um mínimo de regras, mas a lei que deve mover a paróquia é o amor, não é? Ou não? Sim, todo mundo. Se chega, eu estou fechando a igreja, chega um a 40 quilômetros da roça que veio adorar o Jesus, que furou o pneu, aí chega ali, para o carro, suado, sujo, porque trocou o pneu. Aí eu falo assim, desculpa, Senhor, aqui fecha às 6 horas. Pá, é assim? Não, eu tenho que pôr um tapete vermelho para esse que veio da roça para adorar o Senhor. Olha, fique o tempo que for preciso. Eu talvez não possa, mas vou ligar para alguém para fechar a igreja quando o senhor precisar. Não, eu posso ficar com o senhor. Fica o tempo, vou dar uma volta. Isso chama-se amor. Sinal vermelho, pela lei, tem que parar ou não? Mesmo quando não vem carro? Sim. E se eu estou com a minha esposa tendo filho em parto, ou o meu pai infartando, está no sinal vermelho, eu paro? Paro para ver se tem carro. E se não tiver carro? E se tiver uma lâmpada, uma câmera tirando foto? Você pagar multa, é pecado? Não, porque o seu pai tem que estar no hospital o mais rápido possível, ou a sua esposa. Se fosse pela lei, você ia falar assim, pai, vai infartando aí, mas eu não posso passar. Entende? A lei de Moisés, ela não dá conta. Nós não damos conta de viver pela lei. Ela começa a cair em casos particulares difíceis. Então, o que Moisés criou para colocar as tábuas da lei, os judeus?
a arca da... Ora, a arca da aliança, que carrega dentro de si a lei, é prefiguração de quem? Maria, a nova arca da aliança. A arca da aliança, que carrega as tábuas da lei, é a prefiguração de Maria. Depois, passado um tempo, eles já chegam na terra prometida, eles construíram o quê? O templo. Salomão, não é? Como é que era o templo? Agora nós vamos chegando perto da Eucaristia. Eu tenho que falar tudo, desculpa, para vocês não ficarem ignorantes na fé. Presta atenção. Depois, se tiver dúvida, me chama depois, me chama no WhatsApp. Meu WhatsApp mesmo já tem uns 30 mensagens por minuto. Mas eu tento responder. Certo? Vamos lá. O templo era formado de que jeito? 3 partes. O vestíbulo, o átrio de fora, chamado Ulã. Depois tem a primeira parte, que é onde tinha o culto, chamado santo, ou, me chama que é Kipal, se não me em hebraico. E a terceira parte, um pouco mais alta, que era um biombo que separava, que se chamava Debir, ou Santo dos... Quem que ficava lá dentro do Santo dos Santos? A Arca da Aliança com as tábuas da... Como é que funcionava? Aqui vai explicar o que Moisés fez. Vamos lá, tinha sacrifício no templo o ano todo, mas tinham 2 datas mais importantes. A data da Páscoa, que é quando comemorava a recordação da libertação do povo do Egito. Certo? Que era no primeiro semestre, no 14º dia, que chama do ano lunar, que seria de março a abril, na nossa Páscoa semelhante. Só que a Páscoa deles é antes do domingo, a nossa Páscoa é o domingo seguinte. Né? Por exemplo, não vou ensinar como calcula isso agora não, porque não vai perder tempo. A Páscoa, que eles recordavam a saída do Egito, que era mais ou menos março, abril. E tinha, o que fazia na Páscoa? Como é que funcionava o templo? Trazia os animais, o sacerdote ia lá, era um açougueiro mesmo. Matava o animal, punha o sangue na bacia, fazia aqui no santo, normalmente, no primeiro cômodo, chamado aqui palo, santo, né? Punha o sangue e levava um pouco do sangue e a família comia. Quando era Páscoa, era um cordeiro que Jesus, do caso aqui, ele antecipa a Páscoa na quinta-feira, faz tudo o que os judeus faziam, menos o cordeiro, porque quem é o cordeiro? Ele se entrega. Por isso que ele tem os pães ázimos, ele dá o pão para o povo, mas ele não dá o cordeiro para os apóstolos, porque ele vai morrer no outro dia seguinte, certo? Então, na Páscoa é o cordeiro. Só que uma vez por ano, que não é na Páscoa, os judeus, no dia de Yom Kippur, o dia da misericórdia, que era mais ou menos setembro, outubro ou novembro que dava, no ano de Tishrei, outra é um calendário lunar. No segundo semestre, uma vez por ano, uma vez só, o sumo sacerdote pegava o sangue dos animais, entrava no santo, abria o biombo e entrava no santo dos santos, uma vez por ano, para expiar todos os pecados. Agora, a carta aos Hebreus está falando que o sacrifício de animais não era suficiente para restabelecer a justiça. Por quê? Para você ter justiça, precisa de 3 coisas. O que precisa? Alteridade, tem que ter 2 pessoas diferentes. Eu não posso restabelecer justiça comigo mesmo. Tem que ter eu e uma pessoa. Tá? Segundo, um débito rigoroso. Algo que a pessoa tomou que é meu. Certo? Terceiro, uma paridade, equidade de nível. Por exemplo, eu não tenho um dever de justiça com um animal que rouba um negócio, mas com um ser humano do mesmo nível. Certo? Ora, aqui nós já esbarramos em várias situações que nós não podemos restabelecer justiça. Por exemplo, os filhos com os pais. Não tem como você restabelecer justiça, apesar que está cheio de filho, metendo a mão nos pais quando deve, né? Me dói o coração. Eu já vi cenas grotescas. Pai, paga o que me deve, paga o juro.
Quem é você para cobrar? Você ganhou tudo do seu pai. Não estou falando que pai não deva restituir o que pagou para o filho, mas pelo amor de Deus, respeite. Se o pai não pode pagar agora, não pagar nunca, nós nunca vamos restabelecer a justiça com nossos pais. E pior ainda é restabelecer justiça com Deus, o pecado. Então os animais, mesmo que eram usados para expiar os pecados, não era capaz de restabelecer de uma vez por todas a justiça, até o momento em que o próprio Filho, o Verbo, que é Deus, o mesmo nível, se encarnou e se ofereceu em sacrifício. O que a carta aos Hebreus está falando? Que não é São Paulo, antigamente falava São Paulo, hoje os exegetas, se eu falar que é São Paulo, eles me batem. O autor da carta aos Hebreus, o que ele fala? Que esse sangue agora é diferente, porque Jesus sendo Deus, ele equipara a Deus, esse sacrifício é oferecido de uma vez por todas, não precisa mais de mais animais. A partir do momento que Jesus se dá como sacrifício, se instituiu o sacerdócio comum do batizado de vocês e o sacerdócio ministerial. O comum, o que é? Agora, os judeus, quando eles ofereciam os animais, o que aconteceu? Eles ofereciam os animais e não mudava de vida. O que agora acontece? Não tem como oferecer mais pardalzinho, bezerro, sem mudar o meu coração. Se eu quiser oferecer sacrifício agora, eu tenho que unir-me a Jesus na cruz, oferecer a minha vida, aquilo que vocês fizeram hoje, né? Ficar no sol, com sede. Gente, lá na frente alguém falou assim: padre, está me dando tontura porque eu não tomei café. Não é porque o padre é mau, não. Tinha café da manhã, tá? Depois ele teve almoço. Mas teve gente que não tomou. Mas mesmo assim ficou lá, no sol, com fome. Esse ato, quando se une, para quem é batizado, tem o poder de se unir a Cristo e expiar os pecados nossos e do mundo inteiro. Esse é um poder extraordinário. O que quer dizer isso? Uma pessoa acamada, doente, que está doendo, com dor, se ela oferece aquela dor e a humilhação de estar na cama, ela salva milhares de pessoas. Por isso que o demônio quer a eutanásia. Se você vai na Noruega, na Suécia, por isso nosso país é eucarístico, o Brasil é nosso. Não vão tomar o Brasil. Eu conheço de estar lá, Finlândia, Suécia, Noruega não, Dinamarca. É triste, tem tudo material, mas não tem vida, não tem vida eterna. Lá nesses países, quando a pessoa está com um pouco de doença, eles pedem para fazer eutanásia, para morrer. Por quê? Porque para esse mundo, o doente acamado não presta, mas para o céu tem um poder extraordinário. Santa Clara de Assis viveu não sei quantos anos paralítica numa cama. Foi uma das mulheres que mais teve frutos no mundo. Por isso que o demônio quer destruir os nossos idosos que sofrem, porque eles têm poder de expiação. Mas aqui no Brasil isso não vai acontecer. Assim como quer destruir as crianças, o aborto. O demônio quer destruir o ser humano. Então agora, Jesus se entrega completamente. E ele, o que ele faz? Ele faz na ceia anterior o pão, porque tendo o poder, em João capítulo 6, vocês vão ver que Jesus faz 3 coisas antes da instituição da Eucaristia. Ele multiplica os pães, certo? Para dizer, eu crio tudo do nada, ex nihilo. Depois ele caminha sobre as águas, os apóstolos estão lá no barco, Jesus caminha sobre as águas, para dizer, as leis da natureza estão submissas a mim, eu sou Deus. E depois vocês vão ver lá em João capítulo 6, que os apóstolos estavam na frente, e Jesus chega na frente dos apóstolos na margem, para dizer, eu controlo o tempo. Por que São João fez isso? Porque São João quis falar para nós o seguinte, se Jesus cria tudo do nada, se ele anda sobre as águas, e se o tempo está sobre ele, ele é capaz da transubstanciação. Transubstanciação. Quando eu levanto o pão, obrigatoriamente Deus me obedece. Olha que audácia minha. Deus me obedece. Só que isso tem um preço. Porque se Deus é meu Criador e me obedece, eu que sou criatura, devo obedecê-lo muito mais. Concorda? Obedece como?
Na hora que eu levanto o pão, existe a substância. Substância é aquilo que une a pessoa, o ente que subsiste em si. Substância é aquilo que vive em si e não vive no outro. Então, a substância do pão. E tem os acidentes. O que são os acidentes? Acidentes são as características da substância. Por exemplo, o pão é branco, o pão tem gosto de pão, certo? O Pablo é uma substância humana, que tem carne e osso, que fala, que tem cérebro, que são os acidentes. O que Deus fez? Para ele se doar completamente a nós, com o seu poder, ele mudou a substância do pão. O pão não é mais pão, é o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Mas manteve os acidentes de pão. Ou seja, a Eucaristia não é pão mais. Não é pão que representa Jesus. É Jesus. Tiveram vários milagres eucarísticos. O Carlo Acutis fez um trabalho. Depois os meninos, os jovens vão fazer uma pesquisa desse trabalho de Carlo Acutis. Dos milagres eucarísticos do mundo. De vários casos que o padre, por exemplo, duvidava. Teve um padre em Bolsena, perto de Orvieto, na Itália, que ele foi celebrar, depois ele pôs a hóstia dentro do breviário. Depois abriu, estava puro sangue. Um outro padre que levantou, caiu sangue no corporal. Esse corporal está lá em Orvieto até hoje, que foi o que instituiu o Corpus Christi. Teve o milagre de Lanciano, em que virou carne e sangue. Está lá até hoje em Lanciano, na Itália, o sangue AB positivo, que é o mesmo sangue que foi encontrado em todos os milagres, que é o receptor universal, recebe de todos. Fibras miocárdicas do coração. Não é mais pão. Ah, mas eu não acredito. Peça fé. Quanto mais você for humilde e pedir a fé, mais. Então, o que é que Jesus estabeleceu na Eucaristia? Lembra que Deus falou para Adão e Eva que o fruto da vida eterna não seria mais possível de alcançar? O que Santa Isabel falou para Nossa Senhora quando ela chegou? Eis a mãe do meu Senhor. A que devo a mãe do meu Senhor me visitar? Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto. Olha o fruto devolvido da vida eterna. Por isso que quem fica parado no oásis, o maná, você sabe que o maná, alguém lembra, o maná não poderia ser comido de um dia para o outro, ele se perde, lembra disso? Você tinha o maná para aquele dia. Quem ficar no oásis tem que comer maná podre. A Eucaristia é a mesma coisa. Quem não busca a Eucaristia para se nutrir, para caminhar no deserto, não dá conta. A sua alma fica sempre insaciável, carente. Então, agora, o novo sacrifício, o sangue derramado no altar, é o mesmo sacrifício de 2000 anos atrás. Quando eu levantar a hóstia, o céu vai se abrir. Eu tenho certeza que hoje vai ter gente que vai ver anjos aqui. Prepara, quando eu levantar a hóstia, fixa os olhos em Jesus. Alguém aqui vai ter uma visão sobrenatural, porque hoje é o dia dele. Eu vou pedir isso. Vocês vão ver os anjos presentes, o céu que se abre, e o sacrifício de 2000 anos atrás se faz presente no altar. Na Santa Missa, vocês vêm com os seus pecados, oferece no ofertório, o sacerdote vem, oferece os pecados de vocês, os problemas, no altar, lava no sangue de Jesus. Por isso que no Apocalipse diz que aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro estarão diante de Deus, adorando o Senhor. São aqueles que participam da missa, que adoram o Senhor, que têm reverência, que vê que a missa é algo espetacular. Aí vocês vêm, eu falo com o Pai na oração eucarística, com os méritos de Jesus, peço para o Espírito Santo fazer a epiclese, vir sobre o pão e depois sobre vocês que são batizados, que formam o corpo de Cristo, dando unidade. Papa Bento diz que escolheu o pão, porque o pão é o pão dos pobres. Nesse mundo nós temos que viver como mendigos do amor de Deus. E o vinho como antecipação do banquete, porque o vinho é algo nobre. Além disso, o pão precisa do grão de trigo morrer para se tornar pão, para crescer, né? Assim como nós temos que morrer para o pecado. E além disso, para formar o pão, tem que se reunir todos os trigos,
ou seja, a unidade na igreja. É belo ou não é? Esse é o projeto de salvação divino. Desculpa o tempo, mas é importante que vocês tenham isso em mente, para eu nunca na minha vida, pelo amor de Deus, não importa se seja daqui 30 anos que eu saia daqui de Porá, se eu descobrir que um da Paulo VI mudou de religião, pelo amor de Deus, porque se você deixar a Eucaristia, eu entrei em igrejas belíssimas na Finlândia, luteranas, belas, mas você chega na igreja, não tem nada, porque é só na nossa que você vai encontrar aquela coisa maravilhosa, Jesus vivo em corpo, sangue, alma e divindade. A hora que você a hora que você quiser. Porque se a igreja estiver fechada, manda eu abrir que eu abro a igreja para você. Termino com Carlo Acutis, a frase que ele disse para a mãe dele: mãe, somos muito mais privilegiados do que os apóstolos. Porque quando os apóstolos não estavam com Jesus, Jesus não estava lá com eles em corpo e alma. Nós temos Jesus em corpo, sangue, alma e divindade em todas as igrejas católicas perto de nós. E mesmo assim, nós o ignoramos.